Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje é um vídeo mais que especial. Além, é claro, de continuarmos contando a história das Olimpíadas, mas esse vídeo marca o primeiro aniversário do nosso canal. No dia 25 de maio de 2020, foi a primeira vez que eu postei um vídeo aqui no canal, o vídeo do Michael Jordan, e eu estava vestindo exatamente essa camiseta e este boné. Então nada mais justo que repetir a vestimenta e continuar a fazer essas histórias. Claro que eu não estou aqui falando do Michael Jordan, até porque tem uma série de vídeos aí que eu me comprometi a fazer com vocês. Só que eu gostaria muito de comemorar essa data, tão contente que eu estou de eu me permitir fazer esse processo de contar a história do esporte para vocês de alguma forma. E é claro, ver de alguma forma a recepção de vocês positiva, claro, é muito gratificante. Mas acima de tudo é gratificante para mim, porque foi um longo processo de pensa como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Mas aqui estamos, né? Claro, com muita coisa ainda para melhorar. Só que muito alegre por atingirmos essa marca de um ano. Que venham outros anos aí para a gente poder comemorar e com um canal cada vez maior, certo? Mas isso a gente deixa para depois para falar. Até porque a gente tem aqui que contar a história da Antuérpia de 1920. Claro que a gente pulou uma edição dos Jogos Olímpicos aí. Pulou ou não pulou? Porque teve Berlim em 1916. Mas foram jogos que não teve. A gente sabe por quê, por causa da Primeira Guerra Mundial. Só que aí a gente vai contar um pouquinho da história também de Berlim 1916 até chegar a Antuérpia 1920. Só que antes, aqueles pedidos básicos, dá aquela curtida massa, clica na mãozinha, já curtiu o vídeo, já faz isso agora, super importante. Também comente aqui, fale o que você está achando dos vídeos, o que você está achando do canal e também me fale quem você quer ver por aqui. Algum personagem, alguma história interessante do esporte, tudo isso está valendo. Se você tiver também alguma crítica, sugestão, também super bem-vinda. Não se esqueça também de se inscrever no canal, acionar o sininho, porque assim você será notificado quando novos vídeos também estiverem por aqui. Pedidos feitos, história contada, um ano sendo completo, tudo isso motivo de muita alegria para a gente contar mais e mais histórias do esporte. Esse vídeo especificamente, Antuérpia 1920. Então, para a gente chegar a Antuérpia 1920, a gente tem que passar primeiro por Berlim 1916. Então, isso aí. Então vamos falar da sexta edição dos Jogos Olímpicos. Mas Fábio, como assim sexta edição dos Jogos Olímpicos se os Jogos nunca aconteceram? Realmente, os Jogos nunca aconteceram. Só que para a contagem do Comitê Olímpico Internacional, esses Jogos contam sim como uma edição cancelada. Mas se você ver todo o cronograma da história dos Jogos Olímpicos até hoje, vai estar lá. Primeiramente, não sei se vocês se lembram, no ano de 1908, logo depois dos Jogos de Londres, houve a eleição para os próximos Jogos, que seria em 1912, que foi para Estocolmo, na Suécia. Berlim também era uma cidade candidata. E num acordo lá entre os dois comitês, eles decidiram que seria a Alemanha em 1916, enquanto Estocolmo sediaria os Jogos de 1912. Oficialmente, a cidade só foi eleita exatamente depois dos Jogos de Estocolmo, em 1912. Tanto é que teve outras cidades candidatas a esses Jogos. Foram o caso da cidade de Alexandria, Amsterdã, Budapeste, Bruxelas e Cleveland, lá nos Estados Unidos. E como eu falei, essa eleição aconteceu no ano de 1912. Ou seja, 4 anos aí para se programar, para organizar completamente os Jogos e chegar lá e executar tudo de maneira ok. Só que aí no meio deste caminho estourou a Segunda Guerra Mundial. Foi no ano de 1914 onde a guerra foi anunciada e podemos dizer que foi o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Só que, apesar do anúncio da guerra, os membros do comitê e também os líderes políticos, tanto da Alemanha como também do COI, acharam que a guerra não ia andar tanto. Ia ser um período curto aí de combate entre as duas partes. Tanto é que as obras para os Jogos continuaram sem problema nenhum.
O Estádio Olímpico de Amsterdã continuou sendo construído, outros locais de prova também, e assim foi acontecendo. Mal eles esperavam que realmente a guerra ia durar alguns anos, impossibilitando assim a Alemanha de sediar os jogos. Só que a Alemanha queria tanto sediar esses jogos, que esses jogos acontecessem, que o seu imperador, né, do Império Alemão, na época, Império Alemão, Guilherme II, pediu até que houvesse um cessar-fogo no período de 2 semanas para que os jogos pudessem acontecer. Só que esse pedido acabou sendo negado, é claro, até porque o clima não estava nada bom entre as partes que estavam disputando essa guerra, e isso não aconteceu. O COI, o Comitê Olímpico Internacional, não teve outra opção a não ser cancelar os jogos. Mas, depois desse período obscuro na história das Olimpíadas e principalmente na história da humanidade, passou-se 4 anos e aí entra a Antuérpia, na Bélgica, como sede dos Jogos. A história desses Jogos Olímpicos inicia-se 8 anos antes, logo depois dos Jogos de 1912, porque houve a reunião, né, do Comitê Olímpico Internacional e seus membros para debater as próximas cidades-sedes. E nessa reunião estava presente também o presidente do Comitê Olímpico belga, e este cara chegou com a ideia de uma cidade da Bélgica sediar os Jogos Olímpicos de 1920. E para desenvolver essa ideia, foi criado um comitê de candidatura da Bélgica, com 4 presidentes e nada mais nada menos que 22 vices. Depois de alguns anos de estudo, de organização, eles montaram uma carta e enviaram para o COI. E nesta carta eles anunciaram que queriam a cidade da Antuérpia como a cidade candidata à sede dos Jogos Olímpicos de 1920. Só que os Jogos Olímpicos começaram a mostrar uma força muito grande nos outros países e mostrar também um foco muito grande na cidade sede. Com isso, várias cidades ao redor do mundo se sentiram à vontade para também se candidatar. Foi o caso de Amsterdã, Budapeste e Roma. Só que neste caso, a cidade de Budapeste disparou aí como a principal candidata e a favorita para sediar os Jogos de 1920. O que eles não contavam foi exatamente com o estouro da Primeira Guerra Mundial. A cidade-sede de 1920 seria escolhida logo após os Jogos de 1916. Como não houve jogos, também não teve a reunião que ia decidir a cidade-sede. Então, isso ficou postergando. Como a guerra só terminou no final da década de 1910, essa decisão só foi feita no ano de 1919. Neste período também, outras cidades começaram a pleitear sediar esses jogos, como foi o caso da cidade francesa de Lyon. Também houve a candidatura de algumas cidades americanas. Porém, essas cidades declinaram a candidatura no final, porque resolveram apoiar a cidade de Antuérpia, lá na Bélgica. Principalmente a cidade de Lyon, que estava representada pelo comitê francês, que naquela época era o comitê mais forte que tinha. Com isso, a cidade de Budapeste e também Amsterdã perdeu força e a cidade de Antuérpia ganhou força, ganhou muitos votos. Claro que com isso ela foi eleita para sediar os Jogos. Essa eleição aconteceu, como eu falei, no ano de 1919, faltando um pouco menos de 2 anos para os Jogos acontecerem. Ou seja, correria total. Faltando menos de 2 anos para tudo isso, situação bem complicada, não é? Pois é. Tanto é que o comitê organizador foi montado apenas em abril de 1919, com 2 presidentes e 7 subcomitês, podemos dizer assim. Esses subcomitês eram responsáveis por determinadas áreas na organização dos Jogos. Esses subcomitês eram de finanças, hospedagem, assessoria de imprensa, propaganda, horários, transporte e, é claro, festas, porque Jogos Olímpicos também tem festas. E esses
subcomitês começaram a trabalhar exaustivamente para que os jogos pudessem ser realizados no período correto. Claro que também teve todo o cronograma de obra muito acelerado para que os locais de prova estivessem prontos para os jogos. Depois de muita correria inicial, a programação dos jogos só foi liberada, só foi anunciada em fevereiro do ano de 1920. E aqui fica uma curiosidade, porque ninguém sabe quando exatamente os jogos começaram. A maioria dos sites falam que eles começaram em abril. E eu vou te explicar por que dessa discordância. Outras fontes falam que ele começou apenas em agosto. Mas isso é assunto para o próximo capítulo, ok? O estádio olímpico desses jogos, ele começou a ser construído logo depois do anúncio da Antuérpia como cidade-sede. Só que ele só foi ser terminado faltando alguns dias, para ser exato. Um pouco menos de um mês para o início dos jogos. Se for contar início dos jogos em agosto, tá? Outros locais de prova, eles só foram terminar durante os jogos. Eles ainda estavam em construção enquanto os eventos esportivos aconteciam dentro dele. Os jogos iniciaram exatamente no dia 23 de abril de 1920. Só que não foi uma cerimônia comum. Os jogos se iniciaram com um torneio de hóquei sobre o gelo. Neste período também houve competições de patinação no gelo. E nesse período aí de uma semana, a partir do dia 23, foi disputado esses dois esportes. Depois de um longo período é que os outros esportes foram disputados. Por isso a divergência, que esses outros esportes só foram começar a ser disputados em agosto, para ser mais preciso, no dia 14. Esses jogos se encerraram no dia 12 de setembro. Apesar dessa discordância e de vários problemas aí na organização dos jogos, teve alguns pontos que aconteceram pela primeira vez nesses jogos que são levados até hoje e alguns deles que foram levados durante muito tempo. Como, por exemplo, essa foi a primeira vez que os Jogos Olímpicos teve o juramento dos atletas. Outra coisa super legal que aconteceu pela primeira vez lá na Antuérpia e continua até hoje foi a bandeira olímpica, que foi hasteada pela primeira vez. A bandeira olímpica fez a sua primeira aparição exatamente nesses jogos. A bandeira já tinha os 5 arcos representando os 5 continentes e a ideia exatamente dessa bandeira é demonstrar a união dos povos, a união dos 5 continentes. Outra coisa super legal que aconteceu também pela primeira vez nestes jogos foi o soltar de várias pombas brancas, representando a paz e a união dos povos. Essas são 3 curiosidades na cerimônia de abertura que se tornaram, digamos, tradições ao longo dos anos. Ao todo, ao longo dos jogos, foram 22 modalidades esportivas disputadas. Além dos 22 esportes, também teve um esporte demonstrativo, o que é comum até acontecer nas Olimpíadas. Só que esse esporte não é lá muito comum. O nome do esporte é Korfball, sei lá, alguma coisa desse tipo. É um basquete. Esse esporte foi criado na Holanda, que parece ser um basquete, você tem que jogar a bola dentro de um cesto, só que é um esporte de muito mais contato e é disputado em campo aberto, diferentemente do basquetebol, que é num ginásio. E esses jogos também contaram com algumas delegações que foram pela primeira vez disputar os Jogos Olímpicos, incluindo o nosso querido Brasil. Sim, pela primeira vez na história, o Brasil irá disputar os Jogos Olímpicos. O Brasil foi muito bem logo nos seus primeiros jogos. Ele mandou um bom número de atletas. Foram ao todo 21 atletas disputando esses jogos, todos homens. E foram 5 modalidades esportivas disputadas pelo Brasil. Destaque, é claro, para o tiro. O tiro foi onde o Brasil conquistou as suas primeiras medalhas olímpicas. A sua primeira medalha de bronze, a sua primeira medalha de prata e a sua primeira medalha de ouro. Destaque maior, é claro, para o nosso primeiro grande herói olímpico. Estou falando de Guilherme Paraense. Este rapaz aqui foi responsável por ganhar a primeira medalha de ouro na história do Brasil nos Jogos Olímpicos. Ele conquistou esta honra na prova de 30 metros com pistola. Outro grande herói brasileiro nesses Jogos foi
Afrânio da Costa. Este rapaz foi prata também na prova com pistola, só que na distância de 50 metros. A medalha de bronze do Brasil foi conquistada também no tiro, na prova de 50 metros, também com pistola, só que em equipe. E o Guilherme Paraense e o Afrânio da Costa também estavam presentes nessa equipe. Todos os brasileiros disputaram a competição com pistolas emprestadas. E a história é o seguinte: as armas dos brasileiros foram roubadas no navio. Ou seja, o Brasil não tinha o material necessário para poder competir. Sorte dos brasileiros que os americanos estavam de bom humor e emprestaram as armas para os brasileiros. Outro destaque que a gente tem que contar nesses jogos foi a seleção brasileira de polo aquático, que na primeira rodada conseguiu eliminar a França logo de cara. Eles ganharam da França de 5-1, empatando em 1-1 no tempo normal e ganhando de 4-0 na prorrogação. Na segunda rodada eles acabaram perdendo da Suécia, mas deixaram seu nome na história. Nosso primeiro destaque, sem ser brasileiro, foi o italiano Nedo Nadi. Este rapaz disputou as Olimpíadas no esporte da esgrima, que teve 6 eventos. Desses 6 eventos, este rapaz, o Nadi, conquistou 5 medalhas, todas elas de ouro. E aqui, com muita alegria, eu falo para vocês o primeiro grande destaque aqui nos vídeos, sendo uma atleta, uma mulher. Estou falando da Edelta Bleib Trey. Eu acho que é isso, o nome dela tá aqui, ela, nomezinho bonitinho, pra gente não fazer coisa errada. Ela conquistou 3 medalhas de ouro na natação nesses jogos. Também não podemos deixar de citar a primeira Olimpíada de um dos maiores nomes da história dos jogos. Estou falando do finlandês Paavo Nurmi. Nestes jogos ele conquistou 3 medalhas de ouro. Uma nos 10.000 metros rasos e nas provas individuais do cross country e também na prova em equipe da mesma modalidade. Ele ainda foi segundo colocado, ou seja, prata, na prova dos 5.000 metros rasos. Nestes jogos foram 2.626 atletas disputando, sendo 2.561 homens e apenas 65 mulheres. Foram disputados 156 provas com medalhas. Em decorrência da Primeira Guerra Mundial, países como Alemanha, Bulgária, Turquia e Áustria foram proibidas de disputar esses Jogos Olímpicos por conta do seu posicionamento dentro da Primeira Guerra Mundial. Também foi a primeira vez que eventos esportivos aconteceram fora da cidade sede. No caso, foi dos estádios de futebol, coisa que acontece hoje normalmente. Ao todo foram 29 delegações que participaram desses jogos, incluindo a nossa querida delegação brasileira. No quadro de medalhas ficamos com os Estados Unidos em primeiro lugar, novamente, com 41 medalhas de ouro e 95 no total. Em segundo ficou a Suécia com 19 medalhas de ouro e 64 medalhas no total. O Brasil ficou em 15º lugar, com suas 3 medalhas no total e umazinha delas de ouro. Foram jogos com muito sucesso, apesar de toda a dificuldade, pelo curto período de preparação, teve vários problemas, mas todos contornados. Foi um sucesso, até pelo número de delegações que foram para lá, quase 30, e também a grande quantidade de atletas, que quase chegou a 3.000 atletas. Isso foi muito bom, ao todo foi muito positivo por tudo que aconteceu e tudo que antecedeu a estes jogos. E também foi mais um degrau para a consolidação dos Jogos Olímpicos, do movimento olímpico que nós conhecemos hoje. Só que aqui gostaria de falar um pouquinho dessa trajetória de um ano. Inicialmente, gostaria de agradecer a você que está aí assistindo, que de alguma forma já ajudou a gente, mesmo que se for com uma visualização. Essas visualizações são muito importantes. Não para que esse vídeo chegue para outras pessoas, claro que isso também é importante, mas para eu ver
que, de alguma forma, a história que eu conto aqui, as histórias que eu conto aqui, chegam para diversas pessoas. Que as histórias que eu conto aqui também chegam no ouvido delas e as deixam impressionadas, felizes, que elas cresçam o seu conhecimento pelo esporte. Eu sou um jornalista de formação. O jornalista vive de contar histórias. E eu, como um amante do esporte, poder contar história para vocês é uma coisa que me deixa muito feliz. Claro que esse número pode crescer cada vez mais. E por isso eu conto muito com a sua ajuda. Não quero que fique só aqui, no número de inscritos que temos hoje, no número de visualizações que temos hoje. Mas que você consiga, de alguma forma, fazer que este conteúdo chegue para outras pessoas. Que este cara também aqui consiga melhorar cada vez mais e mais, para que esse conteúdo fique cada vez melhor. Para isso, conto muito com a ajuda de vocês. Eu aqui, sentado, com uma televisão, estou tentando melhorar cada vez mais o cenário e também, em frente a uma câmera, um ring light, é isso tudo que eu faço. Também tenho que agradecer muito a minha família. Minha mãe, que sempre fica aqui sentadinha para conseguir achar o foco. De vez em quando meu irmão também faz isso. E o apoio incondicional que meu pai dá para mim. Me dando orientação, falando o que dá para fazer e o que não dá. Essas três pessoas, principalmente, além da minha vasta quantidade de amigos que Deus, graças a Deus, me deu, sempre me apoiando, são super importantes para que esse trabalho continue sendo feito. Para que eu não desistisse. Ao longo deste um ano, eu fiquei apenas 2 semanas sem postar vídeo aqui. Mas agradeço muito a oportunidade de estar fazendo esses vídeos. Eu sou muito feliz por isso. E espero continuar sempre cada vez mais conduzindo vocês às histórias maravilhosas que o esporte nos proporciona. Vou deixar a hashtag, no caso vão ser 2. As hashtags, claro, é Antuérpia 1920 e, é claro, 1 ano. São as 2 hashtags que eu queria que vocês colocassem aqui. Não se esqueçam, vídeos novos aqui no canal, todo domingo às 10 horas da manhã. Agradeço por esse 1 ano, principalmente a Deus e a todos vocês que fazem esse canal um sucesso. Valeu, galera, fique com Deus e até a próxima.